Quero primeiro começar dizendo para vocês da minha alegria, da minha honra de estar aqui com vocês, de estar nessa terra emocionante. Em qualquer estado do Nordeste, a gente que vem lá do Sudeste se sente voltando a um chão sagrado e com muita reverência. Então, eu quero compartilhar algumas das reflexões que a gente tem feito, mas agradecendo muito a vocês pelo convite e principalmente pela garra, pela energia, pela perseverança que todos vocês têm e que ensinam para a gente no Brasil como a gente pode ser brasileiro de melhor qualidade. Então, muito obrigada mesmo. Não tá dando para ouvir? É que eu falo muito alto, aí eu fico às vezes com o microfone meio... Se eu estiver falando qualquer coisa que não dê para ouvir, aí... Tá? Então tá bom. Eu vou falar uns 40 minutos para a gente ter mais tempo de conversar. E se em algum momento eu falar alguma coisa que não ficou claro, vocês podem sinalizar, parar e a gente vai arrumando, tá bom? Eu fiz uma apresentação aqui só para ajudar a ir pensando, e quando o Vicente me pediu para falar sobre esse tema tão amplo, né, que é desde a Laudato Si até a COP30, eu disse, eu acho que hoje uma das coisas mais importantes para a gente é desenvolver essa arte de manter a esperança com os olhos abertos para enxergar os tempos dramáticos que a gente está vivendo. Não adianta a gente ter a positividade tóxica de dizer, não, galera, tudo vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. A gente não tem certeza se vai dar certo. E o otimismo, que é a certeza de que vai dar certo, não ajuda a gente numa realidade difícil como a gente está vivendo. A esperança é diferente. Porque a esperança não precisa da certeza. A esperança vem dessa força viva, dessa força fundante, dessa humanidade que se encontra com a transcendência. Foi muito legal a gente poder falar sobre isso depois da apresentação que o Rafael fez tão estimulante do livro do Júnior. Então, eu acho que hoje esperançar é um ato cristão fundamental e é um ato revolucionário também, é um ato de contracorrente, é um ato de não aceitar o lugar do desânimo, o lugar do já perdemos, o lugar do fim da história, já não deu certo. Então, fazer isso é uma experiência de vida e é também uma arte. E a imagem de vocês aqui da Igreja em Saída é linda e ajuda a gente a falar de arte e de beleza nesse tempo. A gente está falando sobre isso num tempo muito particular do mundo, pessoal. Se a gente estivesse conversando há 20 anos atrás, seria uma outra conversa. Não porque a realidade fosse muito mais fácil, mas talvez a nossa consciência dela fosse menos contundente. Nós não temos um planeta B. Nós não temos outro planeta que não seja o planeta Terra. Nós não temos nenhum outro lugar para falar, para viver, para rezar, para louvar a Deus, para reverenciar as criaturas que não seja o planeta Terra. Nós somos constitutivamente humus feito de terra. E hoje, qualquer um, todos nós, sabemos das crises, das angústias, das aflições que nós estamos vivendo. Mas vale a pena a gente se colocar uma pergunta. E eu tenho me colocado essa pergunta. O que a gente está vivendo é uma crise? O que a gente está vivendo é um colapso? Ou é a ruptura? E essas são coisas diferentes. Porque uma crise é constitutiva da vida. Todo mundo nasce e tem crise. Até para nascer já é uma crise, né? A gente já nasce berrando porque é uma crise. O crescimento, a vida, ela constitui, ela tem em si aquele momento em que as coisas estão incertas e que você supera de uma forma ou de outra. Colapso é uma coisa diferente de crise. E é bem importante a gente ter consciência disso. Eu uso uma metáfora que pode ser meio infantil, mas que para mim ajuda. Sabe quando a gente está fazendo suspiro e batendo a clara em neve? Batendo. Tem muita gente que não fez suspiro aqui, os meninos não devem ter feito suspiro. Mas a gente que faz suspiro, você está batendo a clara em neve. Se cai uma gota de gema, acabou. Vai fazer o omelete, né? Porque já não vai mais dar para fazer suspiro.
Colapso é esse ponto em que você acumulou uma quantidade de crise que não é constitutiva da vida. Colapso leva a uma ruptura das possibilidades de vida. E isso, pessoal, nunca tinha acontecido desde que a humanidade emergiu no planeta Terra. Então, nesse planeta, que é o único que nós temos, desde que a humanidade habita nesse planeta, nunca corremos um risco tão grande quanto o que nós estamos correndo agora. Claro, antes vocês vão dizer, não, mas já teve o tempo que os dinossauros andaram por aqui, veio um meteoro e os dinossauros todos se extinguiram. E é verdade, mas isso foi antes de que a civilização humana tivesse se constituído. E, pela primeira vez, a gente tem um risco causado pela ação de seres humanos. Não de todos, a gente vai ver. Mas é uma ação antrópica, uma ação de seres humanos que leva ao risco que a gente está vivendo. Como a gente não viveu isso antes, a gente às vezes não sabe como lidar com isso, não sabe mesmo. Por isso é super importante aprender a ler os sinais dos tempos. A gente precisa de novas bússolas, porque mesmo as bússolas que a ciência criou, elas já não estão medindo suficientemente bem. As bússolas que a ciência criou já estão falhando. E como se comportar nesse mundo em caos, em crise, é super importante. Para nós, na Igreja Católica, a gente hoje conversava e dizia, será que foi um ventinho do Espírito Santo ou foi um furacão que levou o Papa Francisco, que levou o bispo, o arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio, a ser escolhido Papa Francisco? Deus saberá, mas certamente a presença do Papa Francisco fez uma diferença substantiva para nós, para todos nós, mas para o mundo como um todo. A reflexão que ele fez, a possibilidade de sistematização, os gestos, o símbolo, porque nele não foi só o que ele elaborou como reflexão, foi a prática, foi a coragem, foi a simplicidade, foi a amorosidade, foi a abertura para uma quantidade enorme de temas. E claro, a gente vai dizer, faltou muito, tinha muito mais para fazer, não tem a menor dúvida. Mas ele foi a presença viva do Espírito que abriu para nós essa possibilidade de sermos igrejas em saída. Então, as encíclicas do Papa, além das atitudes dele, ajudam a gente a ter uma espécie de norte, de baliza, de como se relacionar com esse tempo. Dom Vicente, que é o presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração, um bispo que estava antes lá na região de Brumadinho, quando teve o desastre, crime de Brumadinho, e ele é uma pessoa muito interessante porque ele é redentorista, e ele foi para Brumadinho para criar um santuário lá. E ele era uma pessoa psicanalista, artista, e aí ele disse, a realidade me atropelou com a lama de Brumadinho. Foi aquilo que fez a grande conversão dele, e ele hoje é, de fato, um dos bispos mais presentes nas discussões dessa igreja encarnada a qual o Júnior se refere no texto dele. Ele tem dito assim, a crise atual se dá por um estilo de sociedade. Eu estou cada vez mais convencido que a emergência tem raízes humanas. Ou seja, o que a gente está vivendo não é castigo de Deus, não. O que nós estamos vivendo é causa e consequência das ações humanas. E por isso é tão importante a gente ter essa clareza. E ele disse que se chamam sistema neoliberal e capitalismo global. Então, tem uma vinculação direta entre o que a gente está vivendo no mundo como crise e essa ordem social que a gente está vivendo. E aí, 3 ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, que para mim são bem importantes. Isso que a gente está vivendo não é uma simples continuidade do que tinha antes. Tem novidades que são muito radicais.
Esse tempo exige, então, de nós novas formas de resistência, novas formas de nos organizarmos, novas formas até de rezar, novas formas de pedir, de conceber. Um bispo da nossa comissão, quando a gente estava preparando a campanha da fraternidade que está ali, ele contou que uma vez ele estava fazendo uma homilia falando sobre as questões sociais e aí alguém levantou durante a homilia, veja você que deselegância, e disse, senhor bispo, eu vim aqui para a igreja existe para salvar as almas, não para salvar as árvores. E a gente ficou muito impressionado, e eu fico muito impressionada, porque é isso, a pessoa não entendeu que se não salvar as árvores, não tem almas, porque não tem mundo, porque não tem encarnação. A encarnação supõe o conjunto da criação. A gente, essa ideia de que tudo foi feito para os seres humanos, essa ideia antropocêntrica, né? Nós somos nós não eles, né? Porque aí não seríamos nós, já seríamos os homens, são o topo da criação e o resto foi tudo feito para os seres humanos. Essa é uma ideia que a gente precisa converter de uma forma muito profunda, né? Então, de fato, a gente tem que reentender, recolocar a nossa compreensão sobre o mundo. Quando a gente olha para essa foto do planeta Terra, ela hoje é uma foto super vulgar e super comum, todo mundo já viu, as criancinhas já nascem sabendo disso. Vocês sabem quando foi tirada pela primeira vez essa foto? 1972. 72 foi a primeira vez que foi possível sair do planeta Terra e olhar para o planeta Terra de fora. Eu tenho um amigo que diz, eu não gosto de ficar olhando assim porque eu quero olhar de perto do chão, mas eu acho legal olhar assim, porque quando a gente olha assim, não tem diferença entre o planeta e nós. Por isso o Papa Francisco diz na encíclica Laudato Si, nós somos terra, nós somos terra. Da mesma forma que quando vocês olham para mim, vocês veem a Moema, ou eu olho para o Júnior, ou para o Manfredo, eu olho, vejo eles, e não vejo a quantidade enorme de outros seres que nos habitam, né? Porque toda a nossa flora intestinal, cheia de outros serezinhos, sem os quais nós nem poderíamos fazer a digestão dos alimentos, mas a gente só vê a Moema. Da mesma forma, quando a gente olha para o planeta Terra, a gente está lá dentro. Nós somos terra. Recuperar essa consciência é super importante. E essa, claro, que é uma consciência religiosa. E, pessoal, pensa assim, tem mais planeta e estrela no céu do que grãos de areia na Terra. É uma imensidão. Hoje eles já dizem que esse é só um universo, que na verdade existe um multiverso, que existem outros universos além desse universo. Para mim esse daqui já está valendo, já chega. É imenso. E em toda essa imensidão, até hoje, não se encontrou sinal de vida em nenhum outro planeta. É muita responsabilidade. É muita imensidão, é muita maravilha que esse planeta tenha toda essa potência de vida e de vida sendo criada. O pessoal conta que quando o Leonardo Boff foi no primeiro encontro da Soter, talvez o Manfredo estivesse lá, para falar sobre as questões ambientais, eu tenho um amigo que estava lá, que me contou, que disse, ai meu Deus do céu, agora a gente perdeu o Leonardo Boff, agora ele não vai mais se preocupar com as questões sociais, porque ele agora está falando de bilhões de anos, porque a gente tem a ideia de que questão social e questão ambiental são coisas separadas, e hoje cada vez está ficando mais claro que se nós somos terra, o que a gente faz à terra, a gente faz a gente mesmo. Eu vou pular esses daqui, mas duas ideias que eu acho que são super importantes. É que nós, seres humanos, nós coevoluímos, nós evoluímos junto com o planeta. Nós somos uma comunidade de destinos. E todos os seres que antecederam a gente na Terra
eles continuam nos habitando. Então, nós realmente estamos profundamente metidos e mergulhados nesse planeta. E hoje, a gente está ultrapassando, pelo modo de vida dominante, todos os limites do planeta. Todos os limites do planeta estão sendo passados. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, um painel que junta um monte de cientistas, já disse há mais de 10 anos atrás 3 coisas importantes para a gente ter consciência. Primeiro, que é a influência dos seres humanos que está mudando o clima, a biodiversidade e etc. Segundo, que não tem dúvida que está tendo um aquecimento. Mas o ponto 3 do que eles falaram é que eu acho o ponto mais fundamental. É de que as mudanças climáticas, embora elas sejam e afetem todo o planeta, elas não nos atingem da mesma maneira. Elas não nos atingem da mesma maneira. As populações que já estão em condições mais fragilizadas, mais vulnerabilizadas, são as que vão pagar o maior preço das mudanças climáticas. E isso a gente vê no nosso cotidiano. Quem mora em área que teve enchente sabe disso. A enchente, quando vem, leva a casa de rico e de pobre. Mas depois, para reconstruir, pessoal, não dá nem para comparar. Os ricos têm os seus seguros e rapidão já estão com a casa reconstruída. E os pobres levam anos e anos e anos e anos para reconstruir. Então, não afeta a todo mundo da mesma maneira. E nós hoje já estamos num planeta que está em ebulição. O nosso planeta já está pegando fogo. E com as guerras, mais ainda. Então, não são 2 coisas separadas. As guerras que a gente está vendo acontecer, elas estão aquecendo ainda mais o planeta. Bom, feito tudo isso, dá aquela agonia, né? A gente sabe disso, a gente escuta isso, e como é que a gente compreende como é que a gente chegou aqui? Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Como é que a gente chegou até aqui? Para também a gente pensar como é que isso sai daqui, dessa confusão. O processo de aquecimento já vem desde a Revolução Industrial, lá em 1750. Mas foi a partir da Segunda Guerra Mundial que houve uma aceleração, uma intensificação de uma lógica de estar no planeta em que a gente acha que ser desenvolvido e ter progresso, que é acumular material, acumular e acumular, é o que todos nós devemos fazer. Então, a lógica do progresso e do desenvolvimento, a partir da Segunda Guerra Mundial, no momento em que a gente teve a Guerra Fria, que a gente teve um conjunto de novas... um conjunto de novas organizações mundiais, é isso tudo que hoje está entrando em crise. A gente vai ter a COP30 aqui no Brasil. Muito difícil que a COP resolva algumas das questões climáticas que a gente está vivendo, porque essas estruturas hoje já não têm o potencial de solução que a gente esperava que tivesse. Quando começou essa lógica de que progresso e desenvolvimento são um grande sentido do que a gente tem que fazer, aqui no Brasil, a gente viveu a abertura do que foi o Centro-Oeste e a Amazônia. Um processo intenso de destinar o que eles chamavam de terras sem homens para homens sem terra. Daqui do Ceará foi uma leva grande para a Amazônia. E naquela época, pessoal, a gente achava isso que está escrito aqui nessa revista, que é uma revista Manchete de 1970. Aqui venceremos a floresta. Qual é a concepção de progresso que está aí? É que a floresta é inimiga, de que a floresta é empecilho e que para a gente se desenvolver,
a gente tem que destruir a floresta, destruir o cerrado, destruir, e a partir daí a gente vai ter progresso. Naquela época, um cara que era ministro do Geisel, ele disse isso daí: os índios não podem impedir a passagem do progresso. Dentro de 10 ou 20 anos não haverá mais índios. Então vejam que a concepção de progresso é uma concepção de tirar aquelas pessoas que parecia que eram empecilho do progresso, que eram o atraso. Quem era um atraso? Os camponeses, os ribeirinhos, todo esse povo, os povos indígenas, os povos afros, todo esse povo que não achava que acumular era o que dava sentido à vida. Então, essa é a concepção que está por trás de progresso e desenvolvimento que chega aonde nós estamos chegando hoje em termos de destruição do planeta. E, claro, as grandes estradas e com elas toda a devastação. Mas é aqui que eu quero chegar, porque essa, para mim, é o centro da conversa que eu queria ter com vocês. Esse processo, que aconteceu na década de 60 e na década de 70, teve uma grande oposição. E a Igreja Católica foi uma voz extremamente importante, profética e lúcida nesse momento. Vocês lembram, a gente tinha ditadura no Brasil, a gente tinha essa promessa do ame-o ou deixe, e ainda assim, a Igreja Católica, na recepção do Concílio Vaticano II, conseguiu ser uma voz profética. A gente tinha Dom Pedro Casaldáliga, quando ele assumiu em 1971 a prelazia de São Félix do Araguaia, ele escreveu nesse mesmo dia um texto que chamava Uma Igreja na Amazônia em Conflito com o Latifúndio, ou seja, uma igreja que se posiciona, uma igreja que não é neutra, uma igreja que escolhe a partir de onde está. E, ao mesmo tempo, essa igreja que foi construindo pastoral. Então, era uma igreja junto com o povo, criando construção nova e criando pastoral, criando o Cine, criando um conjunto de novas formas que antes não existiam. Ao mesmo tempo em que criou centros, o CEBI, como um grande centro para que a gente se apropriasse da Bíblia e fizesse novas leituras libertadoras da Bíblia, e estimulou as comunidades eclesiais de base. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no tempo da ditadura. Então, a opção preferencial pelos pobres foi realmente transformada em Igreja Povo de Deus. E, pessoal, isso não foi feito sem dor e sem sacrifício. O sangue dos mártires realmente alimentou, nutriu, fortaleceu uma igreja com mais compromisso, com mais seriedade, com mais integridade no seu compromisso. E aí, no Brasil, a gente não pode falar desse período sem falar dessa dupla, Dom Helder e Paulo Freire. Não só porque a gente está em Fortaleza, que a gente vai falar de Dom Helder, mas Dom Helder foi o primeiro secretário da Comissão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E Dom Helder teve uma lucidez impressionante. Eu sou muito amiga do Chico Ita, que talvez alguns de vocês conheçam, que foi presidente durante muito tempo, foi secretário da Comissão de Justiça e Paz. E o Chico conta como Dom Helder chamou a ele e um outro companheiro e disse: vocês vão em todas as dioceses do Brasil conversar com o pessoal, ensinar a fazer plano de pastoral, ensinar a trabalhar, fazer pastoral de conjunto. Então não foi uma coisa espontaneísta, tá entendendo? Foi uma coisa trabalhada passo a passo. Alguns de vocês certamente estavam lá e fizeram parte desse trabalho.
desse trabalho de ir construindo, junto com o povo, nas dores e nas alegrias, as alternativas, mas principalmente desnaturalizar a injustiça e a opressão. Dizer, não é natural que você seja pobre e excluído. Não é natural, você não precisa ser assim. É possível ser diferente. Nós podemos, em partilha, viver de uma forma justa como o mundo. E todos têm direito à vida e vida em abundância. Então, essa desnaturalização da opressão que fez com que cada pessoa fosse sujeito do seu processo de libertação foi extremamente importante. E o Paulo Freire tem também um papel essencial. E aí a teologia da libertação. Então, era um combo completo, como falaria meu filho. Era um combo, porque você tinha pensamento, teologia sendo feita, prática, caminho, organização institucional de igreja para te dar apoio, e isso tudo circulava. Então, o pessoal ia para Petrópolis, com Leonardo Boff, com Manfredo, com outras pessoas, iam estudar, voltavam para a base, se organizavam, levantavam novas questões. Então, não era espontaneísmo. E essa igreja criou as bases para todo o movimento democrático que aconteceu no Brasil. Todos os movimentos sociais que a gente conheceu a partir daí têm vinculação com essa experiência. O MST, a CUT, o começo da CUT, o começo do Partido dos Trabalhadores, o movimento de mulheres, pode falar qualquer movimento. Tem essa igreja que é fermento na massa. Eu gostei quando você falou, Rafael, a igreja não tem que ser protagonista, ela tem que caminhar junto. Essa igreja que foi fermento na massa, misturada com o povo, caminhando junto com o povo e inspirando um mundo novo. E foi longe. Outro dia eu estava conversando com o Gogó, que é meu companheiro na assessoria da Comissão de Ecologia Integral e Mineração, e ele estava dizendo que o Chico Mendes ligou para Dom José, que era bispo lá de Juazeiro, antes de começar a construir as Resex. Quer dizer, você tinha um espaço de troca, mesmo para quem não estava, como o Chico Mendes, diretamente na igreja, para essa reflexão. Mas, enquanto a gente estava caminhando nesse chão da história, enquanto a gente estava construindo esses processos de democratização, aconteceu e estava acontecendo um processo de retorno do alto para cima, do alto para baixo. O que tinha sido o Concílio Vaticano II e a abertura que tinha sido possível a partir do Concílio Vaticano II, já com a eleição de João Paulo II, começou a ter um processo de retrocesso. Hoje a gente já sabe que a CIA, a Agência de Informação Americana, identificou que na América Latina a Igreja Católica era um fator essencial de risco para o projeto de dominação americano. Então, também não foi sem intenção. Esse livro, que é um livro escrito por um jornalista americano de direita, o presidente, o Papa e a primeira-ministra, ele diz, essa aliança do presidente Reagan, da primeira-ministra Margaret Thatcher e de João Paulo II, a gente pode explicar, compreender, tinha medo do comunismo, tinha vindo da Polônia, tem todas as explicações racionais. Mas isso aconteceu. E esse retorno, que já o Libânio escreveu, na década de 80, o Libânio já estava com essa formulação, e com outras que hoje, já em 1991, por exemplo, um teórico francês escreveu isso, A Revanche de Deus, esse processo de indireitização da Igreja Católica. Isso teve uma atuação real, Mais de 200 teólogos da libertação foram punidos, os seminários foram transformados, um monte de gente teve que sair do lugar em que estava, muitas congregações deixaram de ser aceitas
nos lugares em que estavam trabalhando. Fala, meu bem. Nesse contexto, os centros de formação que nos acolhia nessa época, o Centro de Orientação Missionária em Rio Grande do Sul, o ICRE, o de Recife também, foi muita perseguição. Muita perseguição. Muita perseguição em cima dos agentes e nós que começamos a sofrer as pancadas dessa mudança toda que você está colocando. Pois é. Então, isso foi sofrimento real. Hoje, sabe por que eu estou falando de tudo isso, pessoal? Porque eu acho que quando a gente não tem memória, fica fácil o pessoal dizer: ah, hoje o pessoal não quer ir, hoje a gente chama e ninguém vem, hoje o pessoal não tem mais interesse. Fica fácil a gente dizer isso. Mas teve um processo de construção e de desconstrução. E a gente tem que ser crítico a esse processo, porque a gente teve, com a chegada do Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, uma abertura de esperança e de retomada do que tinha sido o Concílio Vaticano II. Então, a história vai e volta. Agora, quando ela volta, o mundo já está muito mais difícil. O mundo já está muito mais arrebentado. Agora, nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós somos povo de Deus que caminha. E é essa energia forte do povo de Deus que caminha no seguimento de Jesus, que a gente precisa retomar, fortalecer e alimentar. E por isso me deixa tão comovida estar aqui hoje conversando com vocês, porque isso é a igreja em saída. Pequenas iniciativas, às vezes com coisas pequenas, mas essa é a resistência que hoje a gente pode oferecer para o mundo dominado pelo capital. Então, vocês aqui são parte dessa virada. Vocês aqui não estão sozinhos. Nós estamos juntos nesse mundo de tanta exigência. E aí, 2 ou 3 coisinhas sobre esse mundo onde a gente está habitando. O Papa Francisco, durante a pandemia, escreveu uma das encíclicas dele, Fratelli Tutti. Lembra dessa cena? Ele sozinho lá no Vaticano. E ele começa a Fratelli Tutti dizendo assim: a gente está vivendo as sombras de um mundo fechado. A gente tem o fim de um mundo comum. Nós estamos vivendo algumas mutações muito importantes, pessoal. Uma primeira mutação é uma mutação das elites. Durante muito tempo, o capitalismo disse: deixa o bolo crescer para dividir. Não é? Esse era o lero. Deixa o bolo crescer. Pessoal, vocês são impacientes. Precisa de sacrifício se você quiser viver bem. Deixa o bolo crescer. Só que o bolo nunca cresce para o lado de cá. O bolo só cresce cada vez mais para o lado de lá. Mas hoje, as elites do poder, como o Papa Francisco chama, não estão mais dizendo isso. Eles hoje estão dizendo: o capitalismo é um sistema em que todo mundo tem oportunidade. Todo mundo pode, não importa de onde você veio, você pode se tornar o homem mais rico do mundo. Então, se você não é o homem mais rico do mundo, a culpa é sua. A culpa é sua. O processo de penalização da pobreza, de culpabilização dos pobres por todas as formas de expropriação, cresce enormemente. Por isso, o Papa Francisco diz: a história dá sinais de regressão. E nós realmente temos hoje um mundo do neoliberalismo, é um mundo essencialmente feito para defender o capital da ação política de transformação e reivindicação de direitos para os pobres. Essa é a grande característica do neoliberalismo. É que hoje as leis existem para defender e proteger o capital, não para defender e proteger as pessoas vulneráveis, pobres, empobrecidas no processo de desenvolvimento. Então, hoje é um governo dos ricos executado pelos ricos. Mas olha aqui, presta atenção nesse mapa. Desculpa, nesse gráfico daqui. Esse gráfico é o gráfico da pegada de carbono.
Pegada de carbono, vocês sabem. O que é a pegada de carbono? A pegada... Desculpa, não vou mais para lá. A pegada é isso, né? A pegada que a gente dá e quanto cada um, com seu modo de vida, destrói o planeta, tá? Então, a pegada de carbono é isso. Aquela linhazinha azul ali é quanto a gente destrói acima de 1,5 graus, que é o que está aqui. Peraí, vou passar assim, tá? Não sei se ele não percebe. Pronto, acho que eu consegui. Esse gráfico foi elaborado pela Oxfam. Então, essa linha daqui é a linha em que a gente diz estamos vivendo de acordo com o que o planeta tem e pode se metabolizar, tá? Então, é essa linha daqui. Quem está abaixo está contribuindo para viver bem, viver em abundância e viver refazendo e gerando mais vida. 50% da população, 50% desses bilhões que existem, estão aqui, ó. Vivem de uma forma que não chega a afetar o metabolismo do planeta. E nesses pobres está todo mundo que não tem dinheiro. Os povos indígenas, os quilombolas, todas essas pessoas que podem ter modos de vida muito abundantes, mas que não estão mercantilizadas na sua forma de viver. Essas pessoas estão aqui. As pessoas de classe média, que seríamos nós, que são 40% da população mundial, a gente hoje vive aqui. Ou seja, a gente passa um pouquinho da linha. E a gente até pode dizer que a gente passa da linha, porque o sistema quase que impõe que a gente passe da linha. Todo mundo sabe disso. Se você tem um computador e o teu computador quebra e você quer... Outro dia o cara foi lá na minha casa consertar o meu computador e disse, olha, mas mãe, que o seu computador já tem 7 anos. Eu disse, sim, 7 anos, é uma criança. E eu uso computador para coisa muito simples. Olha, mãe, mas não vai... Aí meu marido estava lá, eu disse, olha aqui, o Jean está dizendo que o meu computador está velho. Ele disse, não, mãe, eu não disse que ele está velho, eu disse que ele está obsoleto. Ou seja, ele não está velho, ele está muito bem, só que os novos sistemas que vão chegar, ele não vai mais rodar. Então você vai começar assim, daqui a pouco ele não vai rodar, daqui a pouco vai parar de rodar outro. Quer dizer, é uma obsolescência programada. E a gente acaba entrando nisso, mesmo sem querer, quem vive como nós. Mas mesmo assim, com tudo isso, olha aqui nós. Os 10% mais ricos da população, e entre os 10%, o 1% mais rico, com seu modo de vida, usa e destrói 30 vezes mais do que o planeta tem condições de aguentar. Portanto, a gente poderia garantir com tranquilidade energia, saúde, casa para toda a população e não ia ser isso que ia destruir o planeta. Um iate de um bilionário, em um ano, produz mais gás carbônico do que uma pessoa média inglesa produziria em 800 anos. É uma desproporção muito grande. Portanto, quem destrói não é a humanidade. Quem destrói é uma pequena parte da humanidade. E isso também é muito importante a gente ter em consideração. Quando eu apresentei esse gráfico para o pessoal da Rocinha, a Rocinha é uma favela bem grande lá no Rio, a gente estava conversando, o Frei chegou para mim e disse, mas se você olha então para esse gráfico, não tem solução, porque os ricos é que controlam os governos, são eles que... E se você está dizendo que os pobres nem poluem, e olhando para isso a gente pensou, de fato, não tem uma solução humana óbvia, mas magnífica. Nunca foram os ricos que encontraram solução para os problemas do mundo. Nunca foram e não vai ser agora. Se tem alguma alternativa, pessoal, ela virá de nós. Ela virá dos que não desistiram, dos que seguem insistindo, dos que continuam acreditando no seguimento de Jesus de Nazaré. E aí, essa é parte da nossa realidade. Leonardo Boff tem falado isso.
Olha, a gente não tem um sistema alternativo ao capitalismo, mas são as resistências pequenas, as formas constantes de luta e de resistência, as que podem nos ajudar a encontrar as alternativas. Eu tinha pensado ainda em colocar umas outras coisas, mas eu vou pular todas elas. Tinha uma parte que eu queria conversar sobre a nova direita, mas eu vou pular ela também. Eu quero só ir para essa parte daqui. O momento que a gente está vivendo, que é um momento em que as elites desistiram de uma história comum, é um momento também em que eles passam a ter um novo Deus. E esse novo Deus é o capital. Hoje, eles vivem e creem que é possível viver a partir dessa lógica que é insustentável para o planeta. Então, nós estamos num momento muito particular, num momento muito difícil, num momento muito desafiante, porque os riscos estão todos aí, os perigos estão claros, e a gente tem que buscar caminho aonde não existe caminho já traçado. É nesse momento que, de fato, eu vou pular tudo isso, que, de fato, é nesse momento... Ui, entrou uma notificação aqui que eu não sei o que é, não consigo passar o próximo. É nesse momento em que a Igreja, com o Papa Francisco, abriu um caminho novo, com o Papa Leão afirma que vai seguir esse caminho. Às vezes a gente acha que está um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas é parte também da nossa responsabilidade atuar como igreja e reivindicar para nós mesmos esse papel de potência transformadora. O Papa Francisco, durante o percurso dele, nos sugere essa conversão integral, esse encontro com os povos que não desistiram da terra, essa aliança, que são as novas alianças que podem salvar o mundo. O Papa Francisco nos convida a uma reconciliação com o planeta. E essa reconciliação com o planeta só pode ser feita em comunhão. Essa reconciliação com o planeta é também uma reconciliação com o nosso lugar no planeta. É uma reconciliação com nós mesmos, como seres humanos, humos, amorosos e generosos. Nós não somos ontologicamente perversos, para usar uma palavra aqui. Nós não somos ontologicamente destruidores do planeta. Nós somos seres cheios de potencial e de possibilidade. Nesse momento, o que interessa ao capital para continuar dominando é que a gente tenha medo, insegurança e que a gente fique isolado, cada um no seu lugar. Só em comunhão com uma força maior do que a força da morte, a gente pode enfrentar o que a gente está vivendo. Maria Madalena, naquela noite escura, quando Deus estava morto, quando o mestre dela tinha sido crucificado, quando os amigos dela estavam com medo, medonho e com as portas fechadas, saiu quando era noite, no comecinho da madrugada. Não foi sozinha, foi com outras mulheres. Foi com outras amigas, e não foi nem para salvar Jesus, porque ele já estava morto. Foi para salvar a dignidade do corpo do Mestre. E porque ela teve essa força que é maior do que a morte, que é a força do amor, ela foi capaz de ser a primeira testemunha da ressurreição. E foi capaz de ver o jardineiro, foi capaz de ver Jesus amoroso. E porque ela não estava sozinha, ainda que os homens no começo não acreditassem, porque ela estava com outras companheiras, e diferente de Pedro e João, que chegaram correndo para ver quem ia primeiro, elas foram juntas de braço dado. Elas foram juntas e desafiaram o império. O império disse morto, elas disseram vivo entre nós. O império disse crucificado,
elas disseram ressuscitado. E essa é a verdade que nos anima ainda hoje. O mundo está um lugar difícil, mas o ressuscitado, o príncipe da paz, nos disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Que a força dessa presença, que a força dessa realidade faça com que a gente invente caminho aonde parece que não tem mais alternativa. E que a gente desafie o mundo do capital a dizer: a morte não terá a última palavra. Paz e bem.